E aí, gurizada fandangueira que acompanha o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz, sou acadêmico do Zootecnia, proprietário aqui no Rancho LW. E hoje eu venho responder uma pergunta muito curiosa que vários de vocês já me fizeram, que é: quais os genes que causam problemas de fertilidade ou que causam infertilidade em galinhas? Então nós vamos estar fazendo um apanhado sobre isso. É importante salientar para vocês que eu falo muito sobre genética lá no nosso curso do Rancho LW, que está com uma condição extremamente especial para esse mês de dezembro. Link na descrição. Então bora lá, sem mais delongas, falar um pouquinho sobre quais são os genes, o que eles influenciam e tudo mais. Bora! Bom, pessoal, começando aqui, usando de fundo esse meu galinho Nagasaki aqui, é falar sobre um pouquinho do gene da perna curta. Então esse é um dos genes que causa problemas de fertilidade nas galinhas. Por quê? O gene de perna curta, pessoal, quando ele está com os dois alelos, ou seja, quando uma ave é portadora dos dois alelos para a característica, ele torna a ave, faz com que o embrião morra no ovo, então ele não nasce. Por isso que se você cruzar ou acasalar, né, melhor dizendo, um Nagasaki de perna curta com outro Nagasaki de perna curta, você vai ter mortalidade, você vai ter problemas de fertilidade, porque os que nascerem com os dois genes para perna curta vão morrer no ovo. Como os criadores de Nagasaki, como as pessoas fazem para resolver esse problema? Eles acasalam um Nagasaki de perna curta com um Nagasaki de perna longa. Aí todos os que forem nascer de perna curta vão sobreviver, porque eles só portam uma cópia do gene, não as duas cópias do gene. Então a gente diz que esses perninha curta aqui, ó, eles são heterozigotos para característica, porque eles têm um alelo só para ela. Se eles tivessem os dois alelos, a perna seria bem curtinha, mas eles morreriam dentro do ovo, então eles nem nascem. Não nasce nenhum com os dois alelos para essa característica. Pode ser que o que eu esteja falando seja um pouco complexo, essa questão de alelo, heterozigoto e tal. Lá no nosso Instagram do Rancho LW a gente tem alguns textos falando sobre, explicando também um pouquinho. Mas só falando para vocês que a perna curta é sim causa de infertilidade. Então, de maneira geral, não acasale Nagasaki de perna curta com outros de perna curta. Sempre com aqueles que têm a perna um pouquinho maior, para aí sim evitar problemas de fertilidade. Vocês podem ver que esse aqui está bem rebaixadinho, a perninha bem curta mesmo. Então o ideal é que a gente acasale com uma fêmea de perna longa, tá certo? Então esse é um dos genes que causa infertilidade. Vamos para mais. Um outro gene, pessoal, que causa infertilidade, problemas de eclosão e tudo mais, é o gene do brinco. Eu não tenho nenhuma ave com brinco aqui no Rancho LW para mostrar para vocês, mas o brinco é uma característica diferente do que a barba que os poloneses têm, ó. Os poloneses que tá ali em cima tem barba, tá? O brinco é uma característica diferente, é uma outra característica. Dê uma pesquisada no Google aí que vocês vão ver como que é. E o gene do brinco, ele também pode causar infertilidade, porque essa mudança morfológica da ave no embrião pode fazer com que as penas cresçam para dentro da caixa craniana ali do animal, causando também mortalidade embrionária. Então o bichinho nem consegue nascer, porque as penas aí do brinco, né, acabam crescendo para dentro da cabeça do animal. Então outro gene que vai causar infertilidade, que é problemático nessa questão, né, de você ter realmente animais aí que vão ter boas taxas de fertilidade e eclosão, é o gene do brinco. Então quem tem galinhas com essa característica, atenção aí, porque podemos ter problemas, tá bom? Bom, pessoal, aqui nós temos os nossos sebrites, tem uma fêmea dourada chocando lá no canto e o nosso machinho aqui. E esse do sebrite é mais uma curiosidade, né? Porque o sebrite, se vocês notarem, o macho, ele tem exatamente o mesmo tipo de empenamento que a fêmea. Então ele não tem penas compridas no rabo, no pescoço, enfim, é igualzinho à fêmea. O que isso ocorre? É um gene chamado gene do empenamento feminino, tá certo? Então faz com que tanto o macho quanto a fêmea tenham o mesmo tipo de plumagem. Alguns criadores relatam que os sebrites têm baixa fertilidade. Aqui no Rancho LW a gente nunca teve esse tipo de problema, principalmente com os sebrites, sempre foi muito bem. Só que alguns criadores dizem que a baixa fertilidade dos sebrites pode estar relacionada com a questão desse gene do empenamento feminino. Não há comprovação, mas muitos criadores falam. Então eu trago ele como uma curiosidade para vocês, né, dessa questão do gene do empenamento feminino, tá certo?
Me contem aí, você que cria Sebastião, seu Sebastião tem problema de fertilidade? Deixa aí nos comentários. Bom pessoal, um outro gene que causa infertilidade é o gene do suro, ou seja, da galinha que não tem as penas no rabo. Eu não tenho desse tipo de animal aqui, mas eu vou falar pra vocês colocando o bicho velho de fundo aí do vídeo que vai ficar bonito, né? O que ocorre? Existem vários tipos de suro, tá? Em relação a eles serem homozigotos, heterozigotos, tem, enfim, uma infinidade de tipos de suro. Lá no nosso Instagram a gente postou um texto também falando sobre a característica, chama gene Rumpless. E o suro, pessoal, em geral, ele não só perde as penas do rabo, mas ele perde algumas vértebras ali, tá? Que são responsáveis, as vértebras sacrais, né? Que elas são responsáveis por fazer com que ocorra o movimento do rabo e da região ali da cloaca, para que no acasalamento o macho consiga depositar o sêmen na cloaca da fêmea e a fêmea da mesma forma colocar a cloaca ali de uma maneira morfológica, né? Para aceitar esse movimento, vamos falar assim. Então, como o suro, ele geralmente perde essas vértebras sacrais, ele perde também a capacidade de fazer esse movimento, tá? E aí, ao não conseguir mais fazer esse movimento, há uma queda de fertilidade, por incompatibilidade morfológica. Não é que o gene ele vai causar um problema, mas pela mudança da morfologia dele, o animal tem problema de fertilidade. Então o que alguns criadores fazem para melhorar isso? Eles fazem uma tosa ali, eles aparam as penas perto da cloaca, tá? Do macho ou da fêmea, para que se tenha então uma melhora da fertilidade. Por exemplo, se você fizer inseminação artificial em suros, você vai ver que vai ter 100% de fertilidade. Então o problema nesse caso é a morfologia. Na genética, nós estudamos que às vezes duas populações de uma mesma espécie, se elas ficarem por muitos anos separadas geograficamente, elas podem apresentar disfunções morfológicas. Então, mesmo sendo da mesma espécie, elas às vezes não conseguem reproduzir porque a morfologia delas mudou, tá? Então é o que ocorre com o gene dos suros, tá certo? Então, a morfologia deles é que causa o problema, não necessariamente o gene, mas é o gene que faz com que a morfologia seja diferente, tá certo? E por último, mas não menos importante, eu vou mostrar uma curiosidade de uma outra espécie que não é galinha, mas que é um gene que causa problemas de fertilidade também, tá? Então eu vou descer aqui para baixo, para essa outra região, tem vários tucanos passando aqui na minha frente agora, vocês não conseguiram ver, para falar também sobre essa característica e mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes também relacionadas a elas. Bom pessoal, o gene agora é o gene do pompom em marrecos. Ele se comporta de maneira diferente do que nas galinhas, tá? Não é o mesmo gene do tupete das galinhas, é um outro tipo de gene, é um outro tipo de comportamento. O gene dos marrecos de pompom, pessoal, ele é um gene dominante, tá? E aí, esse gene, pessoal, quando ele está em homozigose, ou seja, as duas cópias do gene, ele causa mortalidade embrionária. Então o patinho não nasce do ovo. Então, como que existem marrecos de pompom? Somente os heterozigotos. Então quando ele porta uma cópia do gene para tupete e uma cópia do gene para não ter tupete, ele vai nascer com o tupete tradicional dos marrecos de pompom. Então, para ele ter a característica, ele tem que ser heterozigoto. O homozigoto dominante, então, morre no ovo. E quando ele é homozigoto recessivo, ou seja, ele não porta o gene do tupete, ele acaba nascendo sem tupete. E aí, como que funciona? Isso aqui eu quero exemplificar para vocês em números. Quando eu acasalo um marreco de pompom com outro marreco de pompom, nós temos 25% de chance, tá, do marrequinho morrer dentro do ovo, que aí é 25% de filhotes vão nascer azão. 50% de chance do marreco nascer com pompom. E ainda existe a possibilidade dele ser portador do gene, mas não ter o pompom. E 25% de chance dele nascer cravado sem pompom, tá? Então, os 50% de chance dele ter pompom pode ainda ser refletido em não ter, porque o gene ele se comporta de uma maneira um pouco diferente
e o heterozigoto corre sim chance de não ter pompom. Mas isso é uma curiosidade para vocês. Luiz, o que eu faço então? Normalmente os criadores vão acasalar, tá? Pompom com pompom. E é inclusive o que a gente faz aqui. Para não ter problema em relação ao tamanho do pompom e tal. É muito pouco, pelo menos eu observo pouco aqui. O João Vitor Xavier do Sítio Xavier também observa pouco. De aparecer embriãozinho morto no ovo, tá? Eles ficam perfeitos, completinhos e tal, só não conseguem nascer. Tem essa chance, mas o ideal é você acasalar pompom com pompom. Se você não quiser ter nenhuma chance de acontecer esse problema da mortalidade, é só você acasalar um com pompom com um sem, tá? Mas daí aumenta a chance também de nascer sem pompom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos sobre genética, sobre características, enfim, comentem, deixem nos comentários. Eu consigo saber o que vocês querem assistir com base no que vocês comentam nos vídeos. Então o comentário de vocês é extremamente importante. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos. E é isso aí. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E lembrando, nós temos muitos textos sobre genética no nosso Instagram, temos alguns posts de genética no nosso blog, no site do Rancho, e temos um conteúdo muito aprofundado sobre genética no curso do Rancho LW, que está com desconto, link na descrição. É isso aí, valeu!